Olha, pra gente a mostra foi um evento que ela estava sendo, não vou dizer maturada há algum tempo, mas namorada há algum tempo, com certeza, assim. Era uma coisa que a gente já queria fazer, tinha um certo tempo, porque a gente sentia falta de escoar os trabalhos dos nossos alunos para lugares em que outras pessoas poderiam mesmo assistir, né? A gente já tem na universidade hoje a Semana Expo, né? Que é a semana na qual os trabalhos dos finais das disciplinas estão sendo apresentados, estão sendo exibidos, mas os alunos geralmente estão fazendo tudo ao mesmo tempo. Eles estão exibindo o trabalho de uma disciplina, assistindo dos colegas e na mesma semana assistindo de outra disciplina, mas nunca interagindo entre eles dentro do curso, né? E essa lógica de interação entre as produções, essa lógica de interação entre os alunos de um mesmo curso, há algum tempo a gente estava vendo ela perder um pouco do impacto, especialmente por conta do processo da pandemia mesmo, né? Dos alunos que entraram antes da pandemia, acabaram se desconectando dos alunos que entraram depois da pandemia, e esse processo foi um processo que dificultou realmente uma integração mais geral do curso, vamos dizer assim, assistir os filmes dos colegas de outros semestres, assistir os filmes de quem está chegando, de quem está saindo, e ter uma dimensão maior do que está sendo produzido dentro do curso em si, dentro da universidade, não só dentro das disciplinas. E aí nasceu essa vontade de fazer a mostra com uma exibição maior dos trabalhos de oitavo semestre dos alunos que estão saindo. A gente percebeu uma qualidade muito grande de produção no último ano e ficou nesse namoro de querer fazer alguma coisa maior. O semestre virou e a gente decidiu encarar, assim, foi uma coisa meio no susto. A gente quis fazer uma exibição, a princípio, né, dos trabalhos da universidade. Então a gente imaginou, tipo, se a gente conseguir 30 filmes dos alunos de cinema e rádio e TV, vai ser uma vitória absoluta, né? Tipo, então a mostra começou meio que aí, nessa ideia de tentar reunir esses trabalhos e fazer com que os alunos assistam coisas para além da sala de aula, né? Para além do que eles assistem dentro das próprias turmas, porque de certa medida eles assinam, constroem uma proposta muito própria, né? Muito pessoal, e isso vai sendo reconhecido ao longo do curso pelos outros colegas, mas ali sempre dentro de um determinado nicho, de um determinado microcosmos, né, da disciplina, esse determinado microcosmos de quem assiste. E expandir essa possibilidade para outras turmas, para outros cursos, inclusive, chamou muito a nossa atenção a princípio. Então, isso foi muito legal, né? Tipo, meio que no susto a gente, não, vamos tentar, vamos ver no que vai dar, né? E foi positivo, assim. A gente recebeu uma proposta, na verdade, de que existiam outros ambientes nos quais a gente poderia ocupar. Então, a gente conversou com a Lu Ramin, que é a responsável hoje pelo Cine Olido, pela Galeria Olido, especialmente pela parte de cinema, e lá a gente conseguiu um apoio muito grande. Tipo, a organização do Cine Olido abraçou a mostra, chamou a gente para um debate, para uma conversa, e abraçou completamente, permitiu que a gente pudesse expandir para mais de um lugar, né? Uma coisa que antes a gente achou que teria muita dificuldade em construir 2 dias, acabaram se tornando 4, e 4 muito, assim, em cima do evento também, né? Tipo, a gente percebeu que com a recepção e com o abraço dos proponentes, isso poderia de fato acontecer e se tornou realmente um evento com o dobro de tamanho do que a gente imaginou. A curadoria, ela foi a princípio um trabalho mas que a gente acreditou que ia ser mais simples, exatamente porque a gente em algum momento acreditou também que isso se restringiria aos alunos da universidade. Mas a gente também acreditou que alguns espaços, né, de divulgação seriam fundamentais. Então a gente propôs a inscrição pela mostra em ambientes diferentes, assim. A gente propôs em alguns sites que são sites internacionais, e aí a gente começou a receber um material bem grande, assim,
de trabalhos universitários, de trabalhos de mestrandos e mestres, de outras faculdades, de outros países, e a gente começou a receber também uma variedade muito grande de trabalhos dentro de São Paulo. Então, tinham trabalhos de faculdades privadas, tinham trabalhos de institutos, de coletivos de teatro, de alunos nossos que fizeram trabalhos em outros momentos com um caráter estudantil também, que a grande questão da mostra é você exibir trabalhos com caráter estudantil, né? Eles geralmente são trabalhos que são mais ou que são mais questionados quando eles vão para grandes festivais, né? Eles não têm o aporte, o aparato, né? A narrativa sim, né? A ideia tá muito lá, tipo, tudo que os alunos querem dizer tem uma qualidade muito grande, mas muitas vezes ainda não tem todas as qualidades técnicas, né? O aporte de capital para poder fazer uma grande produção, uma produção que acabe transbordando para dentro desses espaços que são mais competitivos, né? E aí, para a gente foi muito curioso, porque a princípio isso estava muito localizado em São Paulo e em alguns países da Europa. E de repente essa bolha estourou quando a gente conseguiu fechar uma outra parceria com um outro site, plataforma do Instagram, que geralmente avisa últimos dias. Tipo, último dia para se inscrever, último dia para se inscrever. Nessa altura a gente tinha mais ou menos uns 200 filmes inscritos dentro de todas as categorias, né? Não ficção, ficção e animação. E alguns videoclipes. Então, quando o Tô Dentro Festival lançou, que faltava tipo algumas horas, nem era um dia inteiro, faltavam algumas horas para poder encerrar a inscrição da mostra, a gente simplesmente teve o dobro de inscrição. Foi uma coisa muito absurda. A gente tinha conseguido até então 200 inscrições mais ou menos em um mês, e aí em 4, 5 horas, 8 horas, menos acho, 6 horas, viraram mais 170. E aí esse potencial das plataformas que já existem, já são conceitualizadas, as plataformas que já existem e já são conceituadas, elas impulsionaram muito a mostra, né? Não só as plataformas internacionais, mas também esse apoio das plataformas locais, assim como no caso do Tô Dentro Festival. Então a gente começou a receber projetos do Piauí, projetos do Rio Grande do Norte, projetos do Centro-Oeste, projetos de Maringá, das universidades públicas, das universidades privadas, dos institutos federais, e isso foi muito legal, porque chegaram para a gente coisas que a gente não teria acesso, né? A gente não conseguia alcançar essas pessoas. Então, o processo de curadoria, depois desse processo de receber esse material, ele foi extremamente mais difícil. E ele acabou levando a gente a uma condição bem complexa. Obviamente, a gente assistiu todos os filmes, né? Eu não fui a curadora-chefe, o curador-chefe foi o professor Lucas Lespier, que assistiu aos filmes, né? Tipo, e dali foi fazendo uma pré-seleção. Nos produtos de não ficção, a gente teve também um curador específico, que foi o professor Ricardo Matsuzawa. E para a curadoria de ficção, a gente contou com alunos da graduação, que não se inscreveram, né, obviamente, para a mostra, e com alunos do doutorado, assim, do mestrado e doutorado da universidade. Então, a gente ainda teve um apoio na curadoria dos alunos que são da pós-graduação da universidade. Então, eles puderam assistir, eles se dividiram em grupos e puderam assistir, fazer um ranking, estabelecer ali uma lógica de conexão e até mesmo propor mostras a partir dentro dos produtos que eles viram, que a gente começou a perceber que os filmes dialogavam muito entre si, independente do modo que ele estava inscrito, né? Filmes que falavam sobre questão de saúde mental, na ficção, na não ficção e na animação. Filmes que falavam sobre maturidade, crescimento, amadurecimento, na ficção, na não ficção e também na animação. Então isso foi muito rico, que a gente conseguiu trazer um diálogo com outras pessoas, para além das chefias de curadoria, vamos dizer assim, né? Que era uma coisa que a gente achava que nós não vamos precisar de tantos curadores, que a mostra vai ser super simples, e na verdade a gente precisou muito dessas ajudas.
Essas pessoas foram fundamentais, sem elas a gente não teria conseguido assistir e selecionar um corpus fílmico absolutamente rico em narrativas, em propostas, em pontos de vista, em estéticas assim, que são surpreendentes e são inovadoras e são vanguardistas em inúmeras frentes. Então, isso foi muito bacana. A gente contou um grupo de professores e profissionais que não eram professores da universidade, produtores, professores de outras instituições. A gente montou um corpus de júri um pouco mais diverso assim, do que foi a curadoria, né? A curadoria ela foi mais objetiva porque a gente acabou colocando um espaço de tempo muito curto de seleção e a avaliação mesmo do júri, né? Ela aconteceu com outras pessoas, então ela aconteceu com outros professores de várias instituições diferentes, professores da FAM, professores do SENAC, né, tipo produtores da área mesmo do cinema, e teve um professor inclusive de uma universidade da Espanha que participou também, que é o professor Daniel. Então a gente teve uma diversidade bem grande de professores para fazer essa avaliação e para que essa avaliação fosse a mais justa possível, né? Para que, já que está acontecendo dentro de uma universidade, para que isso não ficasse com essa sensação de que só os trabalhos daquela faculdade ganharam, né? Então, inclusive, quando a gente repassou as produções para serem assistidas, nenhuma delas tinha nome de aluno, nenhuma delas tinha nome de universidade, era o título do filme e o filme. Então você vai assistir de uma maneira um pouco mais objetiva e depois selecionar os filmes que te competem como os melhores dentro de uma categorização que o próprio corpus de júri decidiu, né? O corpo de júri decidiu. E aí, em teoria, uma mostra, ela não premia, né? Geralmente as premiações acontecem em festivais, mas a gente ficou com aquela sensação de, puxa vida, será que não vale a pena a gente fazer algo que possa também trazer essa sensação de reconhecimento para além de ser selecionado, né, para o aluno. Então, o processo de premiar também foi uma forma de dizer que o seu trabalho foi reconhecido no processo de curadoria, mas ele também tem sido reconhecido agora com um prêmio dentro de uma categoria específica, né? Que é a categoria de animação, a categoria de ficção e a de não ficção e videoclipe, e as menções honrosas, que foram trazidas para dentro do debate a partir de trabalhos muito diferentes, de trabalhos ousados, vanguardistas, por aí vai. E aí foi muito bacana, porque vários dos trabalhos que a gente viu eram primeiras experiências. Fala assim, esse foi o meu primeiro documentário, esse foi a minha primeira animação, né? Tipo, esse foi o meu primeiro videoclipe. Isso foi absolutamente satisfatório, né? A gente às vezes acha que você vai passar muitos anos produzindo até ganhar algum prêmio e premiar trabalhos que são tão bonitos e tão bacanas logo assim na primeira, né, tipo, realização dos produtores, realmente traz uma sensação de valeu a pena, foi muito legal, sabe? Apesar de que, né, não era o objetivo assim premiar, mas era o objetivo construir esse ambiente positivo, né? Construir esse ambiente de troca realmente dentro da mostra. Eu acho que a gente também teve eu não vou dizer sorte, mas ao mesmo tempo é sorte, porque foi uma mostra realizada no campus, e no campus a gente tem uma sala de cinema, né, tipo, mas a gente queria expandir essa experiência, a gente queria fazer com que a experiência ela fosse espalhada pelo espaço do campus, né, que ela fosse no cinema, mas que ela também pudesse ser no estúdio, e que as mostras não necessariamente, né, que as sessões não necessariamente acontecessem concomitantemente, mas que elas tivessem uma certa independência. Então, a mostra que acontece na sala de cinema acontece em um horário, e a que acontece no estúdio acontece em outro horário. E isso faria, ou na nossa pretensão, né, faria com que
as pessoas pudessem vir assistir as mostras de uma maneira mais independente, de uma maneira mais selecionada também, né? Não obrigando ela a ficar em nenhuma sessão em que ela não quisesse ficar. E a principal intenção disso era atrair público externo, né? Tipo, era trazer pessoas de fora para dentro da universidade, fazer com que o campus se tornasse um lugar de diálogo, né? E não só de exibição, mas de diálogo frente aos trabalhos que estavam sendo exibidos. E a gente teve muito sucesso nessa proposta. A gente conseguiu ter com a gente inúmeros realizadores. Vieram realizadores da USP, vieram da FAP, veio o pessoal do Instituto Criar, veio a galera do Senac, veio da Faculdade Melier. Então, veio, acho que de mais faculdades e pessoas de fora mesmo, assim, né, que não são necessariamente alunos, para assistir a mostra, familiares, amigos, companheiros. Então, isso foi muito rico também nesse processo, que era um desejo nosso desde então, que era criar uma certa comunidade universitária que dialogasse entre si, e para que a gente pudesse também explorar todo o potencial que a universidade tem, né? Os espaços que estão aí para serem ocupados, e principalmente para serem ocupados e para gerarem diálogos, amizades, né, conexões, que potencializassem tudo o que é possível produzir dentro do espaço da universidade e também fora do espaço da universidade. Então, a gente teve muita sorte também porque a mostra ela começou de uma maneira super concentrada, né, como eu já comentei, mas ela ganhou uma proporção maior e melhor na medida em que a gente teve muito apoio dos professores locais, né, tipo os professores que trabalham em tempo integral, ajudaram a gente em todo o processo que a gente precisou. A gente teve muito apoio das duas coordenações da comunicação e do campo das artes, e isso foi fundamental. Sem esse apoio a gente não teria conseguido fazer nada do que a gente se propôs, né? Tipo, em termos de equipamento, em termos de espaço, em termos de divulgação, isso foi absolutamente fundamental pra gente. Eu acho que uma das coisas mais legais é que a universidade ela não é exclusivamente sala de aula. Ela também é esse lugar dos encontros, né? Esse lugar dos acessos, é esse lugar da vanguarda, é o lugar onde você pode pensar fora da caixa, é o lugar onde você pode experimentar. E geralmente, quando a gente cai no mercado de trabalho, né, principalmente em projetos que exigem muito capital, exigem muito gasto, ou você está trabalhando no projeto de alguém, né, tipo, e aí você vai colaborar com o projeto de alguém, porque audiovisual é um processo colaborativo mesmo, né, ou você vai precisar de ajuda também para fazer o seu trabalho, né, a sua ideia, mas você também vai precisar de apoio. Então, construir essas conexões, elas são absolutamente importantes, porque a gente não faz audiovisual sozinho, né? A gente faz audiovisual mesmo que não seja, né, tipo, uma grande produção, mas a gente ainda assim faz com os nossos, né? Faz com as pessoas que a gente confia, faz com as pessoas que a gente reconhece, né? E trazer a mostra para dentro do campus e poder usar esse espaço para criar também uma comunidade para fora da universidade e que atraia as pessoas também num momento tão positivo do cinema brasileiro, né? A gente teve um início de ano tão bacana e agora produções com tanta qualidade estão chegando às salas do cinema. Ontem eu fui assistir Homem com H, e assim, uma produção belíssima. Essa semana vai estrear Manas. Tem tantos filmes que estão saindo, não só na sala de cinema, mas pensando também nas narrativas seriadas, né, tipo no streaming, e o quanto a gente pode se conectar também com essas produções mais comerciais, mas também o ambiente universitário serve para isso, né, tipo, para a gente tentar algumas coisas diferentes, para a gente construir uma assinatura própria, para a gente imaginar o que seria o mundo a partir das minhas ideias, né, dos meus ideais, dos meus sonhos, do meu ponto de vista, e apresentar isso para as pessoas e construir a partir desses olhares um repertório maior de produções. Então a mostra, acredito que a gente procurou construir esse lugar, a gente recebeu trabalhos das faculdades aqui de São Paulo, das faculdades de todos os estados, não de todos os estados, mas de todas as regiões do país praticamente, recebeu filmes do Irã, a gente recebeu filmes da Coreia do Sul, a gente recebeu o filme de Barcelona, do Peru, da Argentina, do Chile,
a gente recebeu trabalhos de características extremamente experimentais ou de características absolutamente narrativas, né, de qualidades fotografias muito altas, mas também de características voltadas para uma experiência visual, né? Então tudo isso ajuda a corroborar um ambiente plural, né? Tipo, que é uma das coisas que a gente procura trazer para o aluno. Então, a mostra, ela desde sempre nasce com essa ideia da construção da comunidade, do acesso a um repertório diferenciado e da possibilidade do aluno se ver na tela, né? Ver o que ele produz, reconhecer que aquilo que ele faz é importante, e não só é importante, mas é um ambiente de diálogo e um ambiente de construção também, para além da sala de aula. A gente tem aí uns planos para o ano que vem, mas por enquanto são só planos, mas o nosso balanço é extremamente positivo. A gente chegou a liberar em torno de 60 a 80 lugares por sessão. E a gente teve, em muitas sessões, capacidade lotada. Não tinha mais onde colocar ninguém. E isso foi muito, muito feliz. Assim. Foi uma questão que deixou a gente absolutamente satisfeito em termos de recepção das pessoas que vieram de fora, né, tipo, e do acesso que os nossos alunos também puderam ter a esse tipo de produção. São produções muito diferentes. A gente fez uma sessão exclusiva de produtos internacionais, que também foi bem legal, fora as temáticas, né? Isso acaba que traz essa sensação de meio que de o que a gente se propôs a fazer superou em muito as nossas expectativas. A mostra, ela aconteceu esse ano, né, de maneira paralela às atividades da universidade. A gente tenta no futuro talvez pensar ela de uma maneira mais interligada com as atividades da universidade, talvez no início do semestre, né, na primeira semana, por aí vai. Mas eu acho que isso não teria acontecido sem o apoio que a gente recebeu, tanto dos professores, né, tipo, dos cursos de comunicação, quanto das coordenações de comunicação e arte, assim. Acho que não tem como falar dessa mostra sem dizer que se essas pessoas não tivessem abraçado, né, tipo, a mostra em todas as vertentes, com apoio logístico, com apoio de cobertura, como foi o caso da AGECOM, como foi apoio fotográfico, ou apoio mesmo dentro da sessão, né, tipo, fazendo também as próprias fotos, construindo um ambiente super agradável, mediando mesa, e também para todas as pessoas que participaram de uma maneira mais direta, né, como o júri, como os monitores, a galera da curadoria. Sem esse apoio, foi um apoio absolutamente voluntário, isso precisa ser muito lembrado, né? Foi um apoio absolutamente voluntário, e isso não teria acontecido. Acho que nada disso teria acontecido. Faz muita diferença esse processo de colaboração também dentro do corpus dos professores, assim, dentro desse ambiente da docência. E eu acho que isso enriqueceu absolutamente todo o processo e transformou tudo isso numa experiência muito positiva, e ajudou a gente também a construir memórias muito boas. Isso foi de fato um processo que dependeu muito desse abraço voluntário que os docentes da comunicação e das artes deram para a mostra. Sem isso, acho que seria absolutamente difícil desse processo ter acontecido.